Eu creio que tem um assunto que talvez nós pudéssemos falar alguma coisa. Em 1 Reis, capítulo 12, logo depois da morte de Salomão, que foi o ponto mais alto, mais elevado do reino de Israel, ocorreu uma divisão bastante triste entre o rei era Roboão, porém Jeroboão causou essa divisão e Roboão também causou essa divisão. E duas tribos, Judá e Benjamim, permaneceram em Jerusalém, que era o lugar que Deus havia estabelecido para colocar o seu nome. E 10 tribos seguiram Jeroboão. Lá em Romanos tem um versículo que fala que as coisas que foram escritas para a nossa consolação, foram escritas para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É sempre importante lembrar que nós não temos no Antigo Testamento a igreja. Nós não podemos buscar no Antigo Testamento doutrinas para a igreja. Mas nós temos princípios e temos ensinamentos e temos muitas coisas que são úteis para o nosso aprendizado em igreja agora, em assembleia. E quando aconteceu essa divisão, a gente pode ler um versículo, 1 Reis capítulo 12. Roboão, no versículo 6, teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos, com os jovens, que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E aí esses jovens, obviamente, eles dão um conselho errado para Roboão, e esse conselho oprime mais o povo. E Jeroboão aproveita essa oportunidade e acaba atraindo para si as 10 tribos e estabelecendo 2 lugares, 2 altares. Mais à frente ele vai dizer no versículo 26, quando ele leva então 10 tribos atrás de si, ele disse, versículo 26, disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Ou seja, vão retornar lá a Jerusalém e ao rei de direito. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará seu senhor. A Roboão, rei de Judá, me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir para Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Esse Jeroboão, então, passou a reinar, e para evitar que as pessoas fossem a Jerusalém adorar, e com isso ele pudesse perder aquela população toda que o seguia, ele veio com o argumento: olha, é mais cômodo vocês não irem até Jerusalém, vamos adorar nesses 2 altares. Ele fez então 2 bezerros de ouro, e obviamente isso era muito lembrado entre os israelitas, porque um dia lá no deserto eles efetivamente haviam adorado, os ancestrais deles haviam adorado bezerros de ouro. Jeroboão os leva de volta à idolatria, mas não só os leva de volta à idolatria, como estabelece 2 novos centros de adoração para os israelitas, para os que o tinham seguido, um em Dan e um em Betel. E quando quando acontece essa divisão, Deus aconselha a Roboão a não batalhar contra os seus irmãos. Isso está um pouco antes, no versículo 22.
Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Deus havia permitido aquela divisão, Deus havia permitido aquela coisa toda, por causa do estado do coração do povo de Israel, e dos seus reis também. Quando nós vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 26, depois então desse episódio, Israel dividido entre Judá e Israel, daí para frente nós vamos ler sempre, quando fala de Judá, está falando dos judeus, que são Judá e Benjamim, que ficaram no divino centro estabelecido por Deus em Jerusalém. E quando falar de Israel, daqui para frente, vai falar das 10 tribos espalhadas e adorando nesses outros centros, nesses 2 outros centros de adoração que Jeroboão estabeleceu. Mas quando nós vamos seguindo assim a vida dos reis depois, nós vamos encontrar reis que fizeram coisas certas e reis que fizeram coisas erradas. No capítulo 26, por exemplo, nós encontramos Uzias. Uzias, que era da idade de 16 anos, no versículo 1, reinou no versículo 3, e Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod, Deus o ajudou contra os filisteus. Versículo 9, e também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos, as fortificou. Versículo 10, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, e assim vai. Ele fez muitas coisas. Ele faz também, no versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele depois é atacado ele fica leproso. Mas esse rei fez muitas coisas certas, mas faltava alguma coisa. Faltava algo. Fez muitas obras, edificou muita coisa, mas faltava algo. A gente passa depois, vem Jotão, no capítulo 27, de 25 anos de idade, ele começa a reinar, 16 anos ele reina em Jerusalém, e ele também edificou, no versículo 3, a porta alta da casa do Senhor, também edificou muito sobre o muro de Ofei, também edificou cidades nas montanhas de Judá, edificou os bosques, castelos e torres, também guerreou e etc, e faz muitas coisas. E depois vem Acás, que era ímpio. Mas esses 2 que vieram aqui foram reis bastante corretos e muito produtivos, muito laboriosos no seu cuidado de construir coisas. Mas faltava uma coisa. Lembre-se que nós temos o povo de Israel dividido agora, uma divisão que Deus não ordenou que se restabelecesse. Não era para ir lá e falar assim, vamos fazer as pazes, vamos deixar, e nem guerrear, vamos lá acabar com eles, nada disso. Estava feita a divisão no reino de Israel. Havia um centro de reunião e haviam 2 outros, um centro de adoração, e havia 2 outros pontos ou altares onde se podia adorar. Se nós pensássemos nisso como uma roda, ela teria muitos poucos raios, se fosse uma roda, não é? Mas quando a gente pensa hoje na cristandade, no que se tornou o testemunho cristão na Terra, nós não temos apenas 2 centros alternativos de adoração. Nós temos muitos centros de adoração que são alternativos. E se pensarmos mais uma vez numa roda, o ponto mais importante da roda é o eixo. Sem o eixo, a roda não vai girar, a roda vai emperrar. E quando você tem uma roda de bicicleta, ela tem aqueles raios.
E todos eles levam para a periferia da roda, que é o aro da roda. Eu estava pensando num exemplo que eu vi outro dia num livro, um irmão escreveu um exemplo da roda de bicicleta, inclusive para falar da verdade do único centro de reunião que Deus estabeleceu, que é hoje o nome, onde o Senhor Jesus colocou o seu nome, que é o lugar onde nós devemos adorar, onde nós devemos trazer os nossos louvores, lembrar o Senhor na sua morte. Esse é o centro, esse é o eixo da roda. E esse irmão fazia esse paralelo, então, mostrando que existem os raios, que seriam as várias alternativas de adoração. E quanto mais você se afasta do centro, do eixo, o que acontece com esses que se afastam? Eu, quando tinha uma bicicleta, eu costumava pegar aquelas cadeiras velhas de tubinho, né? Tem umas cadeiras de tubinho de plástico, que é todo enrolado assim, para cadeira de metal, de jardim. Então a gente pegava aquele tubinho e cortava ele, pedacinhos, e depois cortava do lado e enfiava no raio da bicicleta. Então ficava acho que muita gente aqui fez isso, né? Você punha colorido, tal, para deixar a bicicleta diferenciada. E aí a gente andava, fazia aquele chique, mas quando você andava devagar, aqueles canudinhos, eles caíam todos para baixo e os de cima ficavam perto do aro, do eixo. Mas quando você andava muito depressa, todos eles iam para a borda, iam para o aro. E quando você pensa, imaginando que cada tubinho desses são cristãos, cada vez 2 tubinhos estão aqui bem pertinho do centro do eixo do centro. À medida que eles se afastam do centro, o que acontece com eles, um em relação ao outro? Eles também se afastam. Vão ficando cada vez mais distantes. Então, o afastar-se do centro é quebrar unidade, é desunir. Todo mundo fala hoje em unir os cristãos, mas estão todos aqui, próximos do aro. Não há como unir, cada um distante do outro. Então o que tentam fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tirar as nossas diferenças para a gente se unir. Mas a grande diferença é o centro. Essa é a grande diferença. Tire o centro, tire o eixo e a roda desmonta. Esse é o estado da cristandade hoje. A única maneira de você ter união e unidade é voltando para o centro. Não existe outra maneira. É voltando para os princípios que Deus estabeleceu desde o começo. Roboão, ele estragou a coisa toda porque ele não ficou nos conselhos dos anciãos que conheciam o que era preciso fazer. Ele foi logo buscar o aconselhamento dos jovens, que não sabiam nada. Não sabiam nada, e aconselharam errado, e aconteceu aquela confusão toda, dividiu o reino. O reino foi dividido. Agora, voltando à ideia da igreja, né, com um centro que é o nome do Senhor, o que fazer então? Bom, aí nós temos Uzias. Uzias é um rei que fez muito, construiu muito, mas não fez o principal. Jotão construiu muita coisa também, mas não fez o principal. Aí nós vamos para um rei chamado Ezequias, no capítulo 29. Esse também é dito dele no versículo 2, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele abre as portas, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Isso significa que as portas deviam estar emperradas, fechadas, estragadas. Estava abandonada a casa do Senhor, o templo de Jerusalém. Aí ele fala para os levitas se santificarem e tirar a imundícia no versículo 5. Tirai, no final do versículo, do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Isso é
reconhecimento de pecado e reconhecimento de ruína e confissão de pecado. Nossos pais fizeram isso. Ele não põe a culpa nos outros que estavam divididos, nos outros. Nossos pais. É uma atitude muito semelhante à de Daniel, que quando ele ora, ele fala, nós pecamos, ou nossos pais pecaram. Ele se incluía naquele Israel dividido e assumia a culpa de todos. E hoje, quando nós vemos a cristandade nessa condição de ruína, existe uma tentação muito forte de falar assim, olha lá o que eles fizeram, olha o que eles estão fazendo, olha lá eles, olha eles lá, né? Eu me lembro um versículo que o Flávio uma vez falou para mim, que ele está com o senhor agora, o Flávio, e era um versículo que dizia assim, como estão espalhadas as pedras do santuário, não o noticieis em Gate, ou Gade, para que os filisteus não se alegrem. Depois da morte de Saul e de Jonatas, e vem um lá dizendo, todo contente para dar notícia da morte de Saul, Davi manda matá-lo. Por quê? Porque aquilo não era bom. Não era uma notícia alegre. Davi fala isso, então, não publique isso, essa vergonha, porque era uma vergonha toda. Era uma vergonha completa. Eu me lembro um irmão, ele começou a se interessar, né? Ele saiu da denominação que ele estava, daí ele criou um blog, só para publicar cartazes de campanhas milagrosas de pastores e igrejas, etc. O blog dele era esse. Ele publicava, falava, olha que pouca vergonha, olha que coisa horrível, e punha lá o cartaz, a foto do pregador, as coisas todas. Esse era o blog. Eu falei, irmão, mandei esse versículo para ele, que um dia alguém tinha mandado para mim também. Não o publiqueis em Gate, eu acho que é Gate, né? Para que não se alegrem as filhas dos filisteus, porque essa vergonha é nossa. Essa vergonha é do todo, faz parte da ruína de toda a cristandade. Faz parte daquela que o Senhor quer vomitar da sua boca, Laodiceia, e nós fazemos parte de Laodiceia hoje. Todo o testemunho cristão faz parte. Ele reconhece então esse rei Ezequias, manda purificar o templo e reconhece o pecado, reconhece as consequências do pecado e faz um concerto então com Deus. Agora ele não quer ser negligente numa coisa muito importante, que é restaurar, não as torres do deserto, como fez Uzias, não restaurar qualquer outra coisa, ele quer restaurar a adoração ao Senhor. E ele não vai brigar com os seus irmãos de Israel, separados. Não. Ele vai fazer algo tão maravilhoso, como o irmão hoje falou aqui de estar à mesa do Senhor, que coisa maravilhosa que privilégio é. Ele vai fazer algo que vai atrair os que estão lá no lugar errado. Não vai arrastar, não vai trazer no laço, vai atrair. Como o Senhor faz, com cordas de amor, te atrair, ele fala. Ele fala lá em Isaías, acho que é, com cordas de amor. Essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Não é ali na força, nem por poder, ele fala, mas pelo meu espírito. E aí eles purificam o templo no capítulo 29 de 2 Crônicas. E no versículo 18, os levitas chegam, entraram para dentro, o rei Ezequias, e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus vasos, e a mesa da proposição, com todos os seus vasos, e também os vasos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Obviamente não era na mesma glória que havia antes. Eu não me lembro se aqui os escudos eram já de bronze ou ainda eram de ouro. Me parece que algum dos reis perdeu aqueles escudos de ouro para alguém, eu não me lembro, não tenho certeza, se algum irmão depois pode até dizer. Mas, de qualquer maneira, não era a glória original do templo, a glória original dos sacrifícios ou dos utensílios, porque tudo aquilo tinha se deteriorado. Mas, mesmo assim, ele restaura todo o culto a Deus. E quando a gente vê no capítulo 30, depois disso Ezequias enviou por todo Israel e Judá
E escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém. Porque muitos não a tinham celebrado como? Como estava escrito. Ele celebrava a Páscoa de outras maneiras, em outros lugares, mas muitos não a tinham celebrado como estava escrito. É aqui que a ênfase é dada às Escrituras. Ele não só se arrepende do pecado por todo o povo, ele não só restaura a parte física do culto a Deus, da adoração a Deus, mas ele também volta às Escrituras. Ele quer saber como é que é no original a coisa. Como que Deus instituiu isso. E assim é que ele vai mandar correios, no versículo 6. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais, como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou, para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Por quem vos converterdes ao Senhor vossos irmãos e vossos filhos, acharão misericórdia. Perante os que os levaram cativos, tornarão a essa terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram, passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porém, riram-se e zombaram deles. Riram-se e zombaram deles. Talvez tenham dito: quem é esse? Será que não viu a ruína que está? Vai voltar ao que é? Não vai. Esquece. Deixa que o pessoal vá lá onde está mais conveniente, mais perto de casa. Deixa que eles adorem do jeito que eles acharem melhor. Idolatria um pouquinho ali, outro pouquinho ali. O que tem? Deixa assim. Que bobagem. Restaurar o culto. Quem são vocês? Em números, vocês são menos do que todo Israel que está indo lá em Dan, em Betel, adorar. A maioria está lá, você devia seguir a maioria. Que isso? Riram-se, zombaram deles. Versículo 11. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, em muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron, e então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Veja que não foi agindo de forma contrária à idolatria, mas o lançar fora da idolatria foi uma consequência do desejo do coração dessas pessoas de voltar aos princípios, de adorar onde o Senhor tinha colocado o seu nome. Aí as coisas foram se desvencilhando, aí lançaram fora os altares, tiraram os vasos de incenso, lançaram no ribeiro de Cedron. Foi uma consequência desse desejo de retornar e adorar a Deus como Deus havia determinado.
Mas eu queria, só para encerrar, em Lucas capítulo 2. Aqui é quando o Senhor Jesus nasce e é levado ao templo, é apresentado ao templo. Versículo 36. E estava ali a profetisa, Lucas 2:36, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, do menino que havia nascido, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Simeão e Ana são dois que estavam esperando ali no templo a vinda do Messias, e agora reconhecem o Messias, tem esse privilégio grande. Ela já no fim da sua vida, no finzinho da sua vida, ela tem esse privilégio, talvez pegar nos braços até o menino Jesus. Agora, Ana, o que você está fazendo aí, Ana? Você é da tribo de Aser. Você não deveria estar aí. Seu lugar era lá, indo em Dan, em Betel, porque você não é da tribo de Judá nem de Benjamim. Você esqueceu que dividiu o reino? O que você está em Jerusalém e não sai do templo? O que é isso? Porque ali era o lugar que ela sabia que era. E porque também Ezequias, quando ele restaura, ele não restaura o templo e fala assim, olha pessoal, vamos fazer o seguinte, aqueles lá das 10 tribos foram embora, eles que se virem por lá. Vamos nós aqui fazer o nosso culto a Deus? Então dessas cartas aí, endereça só para as pessoas que são de Judá e Benjamim, porque esses se mantiveram fiéis, não foram atrás da divisão, fica só aqui entre nós, vamos começar de novo. Vamos começar de novo, uma coisa nova, uma adoração nova, sem aquele pessoal lá que só atrapalhou. Não. Eles reconheciam, o rei reconheceu, que Israel ainda era, aos olhos de Deus, uma coisa só, um povo só. E ele manda as cartas, mesmo correndo o risco de ser zombado, e foi zombado realmente, porque ele reconhecia que havia 12 tribos em Israel. Havia 12 tribos. O centro continuava sendo Jerusalém. Quando Elias, né, que faz aquele sacrifício e faz um altar, Elias e Eliseu são dois profetas que não estavam em Jerusalém. Eles estavam em Samaria. Eles estavam provendo, e é um exemplo maravilhoso esse, de como Deus não abandonou aquelas 10 tribos, dando a elas 2 dos maiores profetas que a gente vê na história de Israel, que ministravam lá entre aquelas 10 tribos. Como hoje Deus não abandona também aqueles que são verdadeiramente seus, que são salvos por Cristo, mesmo estando espalhados nessa confusão, mesmo estando lá, eles são alimentados, eles são consolados, eles são guardados, eles são cuidados, porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia, como fala Ezequias aqui. E quando Eliseu constrói o altar, ele põe 12 pedras. Por que 12, Ezequias? Por que 12, Elias? Nós somos 10 aqui no norte, né? Poderiam falar assim. As duas ficam lá embaixo. Não, são 12. São 12, é Israel, são 12 tribos. A unidade sempre existiu, a unidade nunca foi destruída. O testemunho daquela unidade foi destruído. Hoje a igreja é a mesma coisa, a unidade do corpo nunca foi destruída. O testemunho que ficou na mão dos homens, esse foi estragado. Mas o que Deus vai fazer com Israel no final? Vai salvar só 2 tribos? Não. As 2 tribos vão passar pela tribulação e vão sofrer muito, e vai haver um remanescente que vai se converter, mas aí Deus vai mandar buscar de cada canto da terra os outros. Porque todo Israel será salvo. Todo Israel. Deus nunca deixou de olhar para Israel como um todo. E eu acredito que esse é um exemplo bom para nós, até mesmo de humilhação, da maneira como nós devemos olhar para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmão, são todos os salvos por Cristo. Todos os salvos por Cristo fazem parte, são membros do corpo de Cristo. Os membros estão espalhados por aí na sua função e atuação,
mas o corpo não está dividido, o corpo não está espalhado no sentido de quebrado. Quando fala de Cristo na cruz, a profecia lá atrás diz assim: nenhum de seus ossos será quebrado. Nem mesmo o corpo físico do Senhor, Deus não permitiu também que ele fosse quebrado. Tem um outro versículo que eu não vou me lembrar agora, porque inclusive na tradução que nós temos, ele falha, porque tem outra palavra que traduziram, mas tem esse sentido também, que nenhum membro seria arrancado ou alguma coisa assim. Nenhum membro de Cristo foi quebrado no corpo físico dele, nenhum membro de Cristo salvo, verdadeiro salvo, foi arrancado do corpo e jamais será. Então sempre o corpo de Cristo será visto como um. Agora, só era possível essa adoração se eles estivessem no centro que Deus tinha estabelecido, onde o Senhor tinha colocado o seu nome. E hoje, por mais que tenha essa confusão que a gente lamenta tanto, e nós fazemos parte dela, em algum sentido, não haverá solução nenhuma para tudo isso. Mas Deus continuará trazendo Anas e outros que virão para o centro, para ter esse privilégio de estar novamente no lugar que Deus estabeleceu. Não com aquela glória da igreja primitiva, não com aquela glória do início das coisas, mas ainda assim, de acordo com a vontade e com o prazer do Senhor. Lembrar que a mesa dos pães lá no templo, haviam 12 pães, desde o início, né, quando foi feito já o tabernáculo no deserto, logo que o povo de Israel saiu do Egito, foi feita também a mesa dos pães da proposição. Então eram colocados e eram trocados continuamente ali nessa mesa que ficava no santo, lugar santo. E eram colocados 12 pães, segundo as tribos de Israel. Conforme o número das tribos de Israel, eles ficavam todos juntos ali. E havia até fala que era uma borda de 4 dedos, que ficava ao redor para que eles não caíssem na hora que fosse movimentado. E isso permaneceu até a gente procurar em Neemias, e seja onde for, depois de toda essa queda, né, como o irmão está falando, e toda a divisão que teve em Israel, lá no santo ainda ficava, era feito pelo sacerdote, os 12 pães eram colocados ali. E nós falamos também sobre o pão, né? Nós falamos ontem aqui, o pão colocado na mesa, que antes de parti-lo nós lembramos do corpo do Senhor, o corpo dos crentes. Todos nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Então é muito interessante que, apesar de toda a divisão que teve na igreja também, a Assembleia, quando ela reúne esse pão ali, quando lembrado no caráter do corpo de Cristo, todos estão ali presentes, porque o corpo, ele é um. Não é porque teve toda essa divisão que nós vamos mudar a verdade permanece. E assim como foi com Israel também. Os 12 pães estavam presentes ali. Versículo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é unidade. Quando ele fala de pensarmos e falarmos a mesma coisa, é pensarmos e falarmos de acordo com a doutrina,
Não é juntar, nós estamos todo mundo junto aqui, porque todos nós pensamos a mesma coisa. Não é isso que ele está falando, de ajuntar pessoas que pensam a mesma coisa, não é isso. Ele está falando segundo as Escrituras, né, segundo a verdade, nós estamos nesse terreno no qual nós falamos a mesma coisa, de acordo com a Escritura. Falamos e pensamos a mesma coisa. Porque é unidade e não união. Lá com Roboão, quando ele, na boa intenção de reunir outra vez Israel, que tinha sido rompido ali os laços das tribos, com boa intenção ele foi fazer isso, o Senhor não deixou ele fazer. Por quê? Porque eles estavam realmente na realidade daquilo que estava acontecendo. Havia uma divisão entre eles. E hoje, né, esse princípio de voltar a reunir a verdade, né, estar reunidos ao nome do Senhor Jesus, é voltar às verdades fundamentais da palavra de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós vamos restaurar, nós vamos corrigir tudo e ajuntar tudo outra vez? Não, não é isso. É voltar às verdades, ainda que sejam 2 ou 3. Rogo os irmãos que faleis a mesma coisa, pensaram o mesmo, segundo as Escrituras. Por quê? Porque nós estamos falando em unidade. Não adiantava nada Roboão ir lá e ajuntar tudo outra vez, eles não estavam unidos, eles estavam divididos. Aquilo ia ser o quê? União. Aquele versículo lá do Salmo, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos, é dito aí, vivam em união. No Salmo, né? Alguém pode ler ele para mim? Por favor. Salmo 133, não é isso? Versículo 1? É isso? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É o correto desse versículo, no original, ele está, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, não união. Deus não é autor de união, Deus é autor de unidade. E assim, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, não adianta querer juntar tudo. Deus não está fazendo união, Ele está promovendo unidade. Porque a união, normalmente, ela vai querer passar por cima dos princípios. Em caso, na questão de Deus, né? A união vai promover o quê? Passar em cima dos princípios de separação, de julgamento e de tudo mais. E nesse tempo que vivemos também é a mesma coisa. O apóstolo Paulo está falando, rogo os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, que falei sobre a mesma coisa, o quê? Unidade, e não união. O Darby fala aí. Unidade, obrigado. O Darby fala unidade. Capítulo 10 de 1 Coríntios. E antes de ler um versículo, capítulo 11, vou ler só um versículo em Hebreus 13 também. Hebreus 13, 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Nos fala aqui de um altar também. Nosso irmão nos falou de que havia em Israel um altar em Jerusalém, outro em Dan e outro em Berseba, no tempo dos israelitas. E aqui nós temos no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 14 até o 21, nos falando de um altar. E esse altar nos fala da mesa do Senhor. Está conectado, capítulo 10, com a mesa do Senhor. Capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é
porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, porque não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. E não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então nós temos aqui que na mesa do Senhor nós temos um só pão. Ele fala do mesmo no versículo 17, porque todos participamos do mesmo pão. Quando nós vemos o pão inteiro sobre a mesa, nós estamos lembrando desse aspecto do corpo místico de Cristo, que é um só pão, um só corpo. Isso nós vemos nesse lugar, nesse altar, né, onde é colocada a ceia do Senhor, onde é posto a ceia do Senhor. Então nós estamos enxergando, né, essa parte da doutrina que nos fala da unidade do corpo de Cristo. Os nossos irmãos, os primeiros irmãos que começaram a partir o pão e partiam o pão de casa em casa, logo depois do Pentecostes, né, eles lembravam da morte do Senhor, mas eles lembravam de um aspecto apenas. Eles lembravam do corpo físico do Senhor, o corpo santo do Senhor. E eles partiam o pão lembrando que o Senhor tinha morrido, como o Senhor tinha ordenado que eles fizessem. Fazer isso em memória de mim. Mas eles não entendiam esse aspecto ainda da unidade do corpo de Cristo. Então, essa doutrina é posterior. Isso veio com o apóstolo Paulo, né, introduzindo essa doutrina, mostrando esse aspecto do pão e do lugar onde essa ceia era servida. Então, nós temos um altar. Paulo fala lá em Hebreus 13, né, que aqueles do tabernáculo não podiam comer. Era uma mesa, né, que só pertencia agora aos cristãos. Eles tinham essa mesa posta, mostrando a unidade do corpo de Cristo na mesa do Senhor. Então, por isso nós temos um pão inteiro na mesa. O irmão explicou até que não poderia ser meio pão ou pedaços de pão, mas é um pão, porque nós estamos expressando essa unidade do corpo de Cristo. E esse aspecto nós temos aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios. Inclusive ele fala da contaminação, né, de quem está nessa mesa. Se participar de outra mesa, essa mesa fica contaminada. Por quê? Porque nós estamos expressando que há um só corpo, há um só local onde pode-se expressar a unidade desse corpo. E se alguém se contamina, né, com outras mesas, que sejam mesas de homens ou mesas postas independentemente, essas mesas, né, ao participar dessa mesa, mostra comunhão, está expressando comunhão com aquela mesa. Nós expressamos comunhão onde nós comemos. Então, se nós participamos de alguma outra mesa, nós estamos nos contaminando com aquela mesa, nós estamos nos fazendo cúmplices ou concordes com aquela mesa. E aí, se nós queremos participar da mesa do Senhor, como ele fala aqui no versículo 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus.
E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o pensamento de que nós não contaminamos a mesa do Senhor, porque nós não praticamos os pecados ou o pecado que outros cometem, mas que nós nos associamos com eles por mostrar comunhão com eles. E se nós pensamos que isso não contamina a mesa do Senhor, nós estamos muito enganados. Porque nós, por associação, estamos nos contaminando e estamos contaminando também a mesa do Senhor. Então, esse pensamento é um pensamento que hoje é muito popular. Eu vou ter comunhão com eles e vou até lembrar a morte do Senhor com eles, mas eu não pratico o pecado que eles praticam. E nem tão pouco eu concordo. Que fique bem claro, eu não concordo com aqueles pecados. Mas você está se contaminando por associação. Você participa daquela mesa e depois você quer participar da mesa do Senhor. Isso seria uma coisa muito errada, né? Que estaria, sim, contaminando essa mesa. Porque nós estamos expressando que há um só corpo e nós estamos expressando também que nós estamos contra tudo aquilo que não é aquele corpo. E nós, então, temos essa comunhão na mesa do Senhor e nós estamos expressando a unidade desse corpo nesse único pão. Então, esse aspecto místico do corpo de Cristo. E também nós vemos aqui que o cálice vem primeiro, porque ele não está falando da ceia do Senhor, aqui em 1 Coríntios 10. Ele está falando da mesa do Senhor. O cálice vem primeiro, simbolizando o sangue, porque o sangue é a base de tudo. Sem esse sangue não haveria nada mais. Não haveria mesa, não haveria nada. Então, o sangue é a base, por isso que ele põe primeiro. Agora, no capítulo 11, versículo 23, aí sim nós vamos ver o aspecto da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, aqui nós estamos vendo o pão, né, que, embora ele esteja inteiro sobre a mesa, mas na ceia nós estamos lembrando do corpo físico do Senhor. O corpo santo, aquele ente santo que veio, desceu dos céus, tomou um corpo semelhante ao nosso, um corpo sem pecado. E nós temos que partir o pão, e isso significa a sua morte. Nós estamos expressando ali não apenas a unidade do corpo, mas que ele tinha que morrer, para que essa bênção de salvação e para que Deus também fosse glorificado, logicamente, em primeiro lugar, mas ele tinha que morrer, a morte tinha que ter o seu lugar. Então, aí vem a ordem de celebrar a ceia do Senhor, que é primeiro o pão, partir o pão, lembrar que ele foi morto, e depois, então, nós tomamos do cálice, lembrando o sangue que foi derramado. E é interessante nós lembrarmos que quando esse sangue foi derramado, o Senhor já estava morto. Porque o Senhor, ninguém tirou a vida dele, nenhum soldado pôde tirar a vida do Senhor. Ele entregou o seu espírito, então morto, depois sim esse sangue foi derramado. Então essa é a ordem que nós temos na ceia do Senhor. Então há uma distinção, né, dessas duas partes, né, a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. Então, logicamente, somente falando rapidamente, logicamente nós devemos partir o pão, lembrar do Senhor na sua morte, em suma, participar da ceia do Senhor na mesa do Senhor. Isso é importante.
que nós saibamos que o lugar que nós devemos lembrar a morte do Senhor é na mesa do Senhor, no local, no lugar onde o Senhor está presente.